Um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre a aderência, né? A falta de aderência no tratamento e falei algumas coisas, tá? Que eu pensei assim que pode ajudar nessa falta de aderência. Aqui eu vou falar para vocês como você pode aumentar a aderência do seu paciente, certo? Então, se esse é um assunto que você se interessa, que te interessa, vem comigo. Primeiramente é bom falar, tá, que em alguns casos pode ser muito difícil você aumentar a aderência do seu paciente aí na terapia. Como, por exemplo, em casos onde o paciente está com muita desmotivação, tá? Ele não tá mesmo motivado para fazer a psicoterapia, e em casos quando o paciente não vai com a sua cara. Se ele não vai com a sua cara, é muito difícil ele começar a ter aquela aderência. É possível? Claro que é possível. Se ele não for com a sua cara, mas está muito motivado, ele ainda vai continuar, porque ele sabe que você, sei lá, recebeu uma referência sua, viu um vídeo seu, viu alguma coisa sua, não sei o que, gostou, ele sabe que você pode ajudá-lo. Então, mesmo que ele não for com a sua cara, ele pode estar muito motivado e continuar. E se ele não está motivado e for com a sua cara, também pode um pouquinho, tá? Só que a motivação é um fator muito significativo que dificulta muito tudo isso nessa questão da aderência. Mas existem algumas coisas que você pode fazer para aumentar um pouquinho a aderência aí dos seus pacientes. A primeira coisa que eu repito sempre é você conseguir mostrar para o paciente que você sabe como ele funciona e que você sabe como ajudá-lo. Se você conseguir demonstrar isso para o paciente, você já aumenta muito a aderência dele no tratamento, porque ele vê uma possível solução, tem uma esperança de melhora, porque mesmo ele indo atrás da terapia, muitas vezes ele tá mais desesperançoso e coisas nesse sentido. E aí você explicar para ele, falando, não, o seu caso tem solução e eu sei como a gente pode resolver o seu caso. Você demonstrar isso para ele traz uma esperança, e a esperança é um ótimo motivador, é um ótimo meio de aumentar a aderência aí na terapia. E como fazer isso? Justamente você estudando mais a sua teoria, sabendo aí a base, firmemente a base aí da sua teoria, fazer mais reflexões sobre isso também, sobre a teoria, e escrever sobre a sua teoria. Então, se você tem um canal no YouTube, se você tem um Instagram, coisa nesse sentido, faça conteúdo sobre isso, sobre essa teoria. Estude bastante, escreva, ensine os outros, para você aprender bastante e você conseguir ensinar também ali no seu consultório, no seu atendimento. Outra coisa que pode ajudar bastante é você desenvolver metas realistas com o paciente ali no tratamento com o paciente. Porque se você não desenvolve metas realistas, se você coloca metas muito viajadas, digamos assim, aquilo pode fazer não ter tanta aderência, porque ele começa a ver aquilo muito distante, aquilo quase impossível de ser atingido conforme vocês vão fazendo o tratamento. Agora, se você começa a colocar metas mais realistas, metas também de curto prazo, isso pode ajudar bastante. Claro, tenha metas de longo prazo, médio prazo, mas tenha também metas de curto prazo, passo a passo, coisas pequenas que você pode desenvolver com o paciente, que conforme ele vai cumprindo essas metas mais realistas, mais de curto prazo, ele vai se sentindo mais motivado e vai aumentar com certeza a aderência dele na terapia. Outra coisa que aumenta muito a aderência é você pedir o feedback no final da sessão. Independente da sua linha de terapia, eu imagino que isso é válido. Caso a sua linha de terapia tenha algum problema com isso, aí você faça diferente. Mas pedir o feedback no fim da sessão, eu particularmente noto que ajuda muito na aderência. Por quê? Porque você mostra para o paciente que a opinião dele importa. E se a opinião dele importa, isso é muito válido. Isso deixa ele num patamar diferente. Mostra que você está disposto a escutá-lo, que você quer moldar a sua terapia, o seu modo de trabalhar para ele, para ajudar o paciente. É simplesmente perguntar como foi a sessão hoje para você. Alguma coisa te incomodou dessa sessão? Isso ajuda muito aí na aderência da terapia também. Outra coisa é você trabalhar, por exemplo, a motivação do paciente através de metas e também de vantagens e desvantagens. Então estabeleça as metas, como eu disse, metas realistas, metas de curto prazo e tudo mais, e também as vantagens e as desvantagens dele fazer a terapia, dele seguir
as coisas que vocês combinaram, dele seguir as suas orientações, dele vir ali. Ele precisa entender o que ele está perdendo quando ele não tem a atitude ideal e o que ele pode ganhar quando ele tem a atitude ideal. Fazer tudo isso, fazer a leitura de tudo isso pode ajudar bastante. Outra coisa é você ter planos de pagamento, por exemplo, para você estudar, para você estimular os pacientes a irem. Tudo bem que você está estimulando de um outro modo, mas pode estimular e conforme você estimula dessa maneira, as outras coisas podem acontecer. Porque se ele vai com mais frequência, tem mais chance dele colocar as coisas em prática, tem mais chance dele atingir os objetivos, isso vai aumentando a motivação. Então, como uma motivação inicial, você pode montar, por exemplo, planos de pagamento, onde o paciente paga antecipadamente, por exemplo, 4 sessões. Às vezes tem um pequeno desconto, alguma coisa assim ou não também. Mas quando ele faz isso, isso cria um compromisso maior e faz o paciente aí ter um pouco mais de aderência ao tratamento, estar um pouco mais disposto a ir na sessão, a te escutar, a seguir as orientações e coisa nesse sentido. Então, fazer um plano aí de pagamento pode ajudar bastante. E a última coisa que eu tenho para falar que você pode fazer para também aumentar a aderência é ter um contrato. O contrato terapêutico ser um contrato escrito. Se você tem um contrato escrito falando sobre as faltas que vai ser cobrado, falando sobre quanto é o valor da sessão, falando sobre tudo isso e fazer o paciente assinar e tal, isso cria um pouco mais de legitimidade naquele processo, cria um pouco mais de, ai meu Deus, o negócio é mais sério, querendo ou não. Isso pode fazer o paciente ter um pouco mais também aí de aderência naquele processo terapêutico, tá certo? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Qualquer coisa é só mandar aí nos comentários, tá certo? Se você gostou desse vídeo, dê um gostei, se inscreve no canal, clica no sininho ao lado para receber uma notificação sempre que o vídeo novo for ao ar e também compartilhe com quem você acha que pode usufruir desse conteúdo. E também me siga no Instagram, psico.terapeutas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.